o tema é muito interessante, principalmente para pessoas que estão dispostas a fazer uma faculdade, a estudar em uma universidade, uma faculdade, fazer um curso superior. Então, esse tema eu tive a intuição de escolher. Ele será bem explorado aqui, acredito. Fazer aqui só um ajuste de som, com um roteiro aqui bastante objetivo, para falar sobre a crise do ensino superior no Brasil, ou a crise das instituições. A crise é mais das instituições de ensino superior no Brasil do que propriamente do ensino superior, mas uma coisa se relaciona com a outra. Então, nós temos crise nas instituições e, por consequência, crise também no ensino superior e no futuro dos cursos superiores no Brasil. Para quem não me conhece ainda, que está assistindo pela primeira vez, sou escritor, professor, sou contador também por formação, fiz curso de administração de empresas, fiz contabilidade, curso superior. Meu curso primário me pareceu um dos melhores cursos que eu já tive em quase toda a vida. Estou falando da minha base. Há mais de meio século, eu estudei em colégio público e a gente era bem informado. Aí, só para aquecer a voz, em um colégio público no interior, eu estudei umas 8 disciplinas interessantes, por exemplo, português, matemática, história, geografia, história do Brasil, história geral, geografia do Brasil, geografia geral. Eu estudei inglês e eu aprendi muita coisa em inglês e eu não tinha o segundo grau. De modo que eu saí do interior para vir trabalhar e depois entrar em uma faculdade. Eu fiz supletivo do segundo grau. Olha o detalhe, eu sem perceber, há muitos e muitos anos, eu já estava fazendo um curso à distância, que eu comprava material, estudava e nas datas programadas para as provas do exame supletivo do segundo grau, pronto, eu fiz a prova e fui aprovado e no mesmo ano eu fiz vestibular, fui aprovado. Isso em administração de empresas aqui numa ótima faculdade, na época era faculdade, hoje é uma universidade. Então eu fiz, foi a minha primeira experiência em uma faculdade, foi curso de administração de empresas, depois eu fui para o curso de ciências contábeis e abracei a profissão contábil. Então eu sou bacharel em ciências contábeis e depois eu me dediquei. Eu tinha um certo preconceito com contabilidade, acredite se quiser. Eu não estava muito empolgado para ser contador, porque eu ouvia umas histórias, que não deve ser com H, de que nós éramos guardadores de livros. E eu não gostava de me sentir um guardador de livros e estudei muito, passei a estudar e há muitos e muitos anos, 1975, por exemplo, já são 51 anos, eu fiz um curso de informática em uma grande empresa de tecnologia que estava começando aqui na Bahia. Era o começo dos grandes computadores mainframes. 2 ou 3 empresas, na época, elas tinham esses computadores, eles ficavam em salas enormes,
refrigerar, porque eles esquentavam muito. Então, isso foi em 1975, 76. Mas, bom, comecei a fazer ciências contábeis e aí realmente perdi um pouco o contato com a tecnologia. Eram aulas presenciais. Então, recapitulando, eu estudei basicamente em 2 faculdades, curso presencial. E tinha um grande problema no curso presencial. E esse era o problema de todas as pessoas na época e acredito que hoje também. Deslocamento. Tempo de deslocamento, dificuldade de deslocamento. Inclusive foi o deslocamento, agora que lembrei, que me fez mudar de ideia em relação ao curso de administração, que aqui em Salvador era em um bairro mais distante. Eu tinha que pegar 2 ônibus, era muito sacrificante para mim. E aí eu fui para uma faculdade mais próxima, e era bem conceituada também. Essas 2 faculdades, aliás, eram 3 faculdades muito bem conceituadas, uma universidade, 2 faculdades, e tinha também a pública, bastante conceituada e muito disputada, como ainda é. Então, esse é o meu início de carreira de profissional de contabilidade. E vamos começar a falar do tema desta live. Ler aqui o roteiro, falar deste roteiro aqui de forma objetiva. A crise das instituições de ensino superior e o futuro dos cursos presenciais no Brasil. Isso aqui é o tema central desta live. Eu fiz aqui um roteiro, uma abertura. Espero que vocês gostem desse roteiro e do tema que a gente vai discutir aqui. Fiz essas anotações que considero interessantes. Nos últimos 30 anos, talvez 20 anos, aconteceram mudanças muito significativas no ensino superior. Eu já era professor, fui professor presencial por 30 anos, sei como as salas de aula funcionam, sei como os alunos têm dificuldades para frequentar uma faculdade, uma universidade, por vários motivos, e principalmente, no meu caso, que ensinei no turno noturno, mas no turno matutino também havia dificuldades. Eu ensinei alguns anos no primeiro horário do turno matutino, que eram aulas de 6h30 às 7h45, mais ou menos, e isso me traz lembranças interessantes, como, por exemplo, à noite, curso noturno, muitos alunos chegavam cansados, alunas, chegavam praticamente para descansar nas salas de aula. Chegavam com vontade de não ouvir nada, não falar nada, não participar de nada, mas elas estavam presentes, precisavam estar presentes, porque tinha lista de presença, tinha chamada. Era uma coisa bem burocrática, vamos dizer assim. Então, aí tenho aqui alguns pontos que questionam, por exemplo, o ensino superior presencial está em crise no Brasil? Isso é uma pergunta. Eu acredito que vocês, quem participar dessa live, vai fazer muitas perguntas. E aí tem contexto histórico do ensino superior, que é um dos tópicos também que eu vou falar. O esvaziamento dos cursos presenciais. Vou explorar esse tópico para quem estiver participando desta live, mas se poucas pessoas estiverem participando, que é normal, é a minha primeira live, inclusive no YouTube. Eu vou explorar esse tema de uma forma bastante objetiva. A mudança cultural, em termos de modo de pensar dos alunos e de alguns professores,
maneira de pensar nos cursos superiores, de forma de ver como esses cursos estavam sendo conduzidos. Muitas pessoas já sabiam que havia muita deficiência, principalmente nas escolas públicas. As escolas públicas. Isso foi o inverso do que aconteceu com o curso primário, com o curso básico. As universidades públicas, não todas, evidentemente, elas tinham assim, um poder maior sobre os alunos, então elas não se preocupavam muito em dar melhor retorno. Alguns cursos, todos, claro. E as universidades particulares queriam trazer alunos para seus estabelecimentos e, como elas cobravam, elas tinham que oferecer cursos melhores, conteúdos melhores. Mas a estrutura de ensino era bem parecida, porque todo mundo seguia a grade pré-estabelecida pelo MEC. Vou falar também sobre as novas tecnologias e o futuro da educação. Então, antes disso, tem a explosão do EAD, o EAD que é o ensino à distância. A mudança cultural veio e logo em seguida veio o grande movimento do EAD, do ensino à distância. Eu já tinha tido experiência em ver pessoas da família que faziam curso à distância no interior, diziam, mas é isso que é o EAD? Você chega aqui, responde a prova aqui na quarto, numa sala, não tem pessoas, mas depois eu estudo com material. Bom, isso aí é o histórico do EAD, que a gente vai ver os, digamos, pontos fortes e pontos fracos das duas modalidades, o ensino presencial e o ensino à distância. Então, o desafio das universidades brasileiras, as universidades, de modo em geral, muitos cursos, não todos, mas muitos, passam por grandes desafios e eu sei que há por trás desses desafios questões mais comportamentais de alunos, de professores, da própria estrutura dessas instituições. Então, aqui eu tenho esse tema também, esse tópico, desafio das universidades brasileiras. Vou fazer uma reflexão sobre tudo isso. Recebi algumas perguntas também que eu vou responder. Perguntas que vocês podem fazer, eu respondo aqui ao vivo também, ou vou responder essas perguntas que essas pessoas certamente vão assistir depois ao conteúdo da live. Então, a ideia é pegar todo este tema, explorar, mesmo que não tenham perguntas, que não haja a participação, digamos, em termos de interação com quem assiste, mas ela vai ficar registrada aqui no YouTube como uma live inicial, ponto de partida para futuras outras lives em relação à crise do ensino superior no Brasil. Isso já é bastante perceptível, é notável. O problema é como isso será conduzido daqui para frente, do meu ponto de vista, na competição com os cursos à distância. Então, muitas faculdades e universidades privadas, principalmente as privadas, elas criaram a opção do semipresencial, que é o híbrido. O aluno precisa se matricular, ver que existe um estabelecimento físico, que é a faculdade ou a universidade, e tem determinados dias da semana que a pessoa não frequenta determinadas disciplinas, determinadas aulas, determinados horários. Esse é o modelo que tem sido, digamos, bastante utilizado por muitas faculdades para que não fiquem também com seus estabelecimentos de ensino vazios. Muitas faculdades
eu falo mais até aqui em Salvador, que eu conheço bastante, vazias, os prédios com poucos alunos. Eu, quando ensinava, por exemplo, eu tinha 4, 5 turmas de aproximadamente 40 alunos, 50 alunos. Quando eu decidi não ensinar mais, e isso veio a fortalecer mais ainda na pandemia, em 2020, a faculdade já estava com dificuldade de trazer alunos para dentro da instituição, porque já tinha um curso à distância da própria faculdade, então eles preferiam o curso EAD, que é o ensino à distância. Só que não tinha uma estrutura de laboratório, não tinha uma estrutura. Então o aluno achava, olha, apenas obtendo um diploma, mas eu vou estudar depois, eu vou aprender mais, porque ainda acreditavam, e muitos acreditam ainda, que o presencial ensina mais. Isso é uma dúvida que é discutível. Então, eu tenho um posicionamento bastante claro. Não é a instituição que ensina mais ou ensina menos. É a vontade de aprender do aluno ou da aluna que pode levar a este aluno ou esta aluna ser bem-sucedido, bem-sucedida. Então, a instituição pode ser a melhor do mundo, mas a pessoa não quer aprender. A pessoa talvez queira até só um diploma, como eu ouvi várias vezes alunos e alunas dizerem, eu só preciso do diploma, inclusive, em alguns casos, para melhorar a remuneração no Estado, no município, na União, na empresa. Olha, tem um curso superior. Era um pouco até de status dizer, eu sou universitário, eu tenho curso superior, formação superior. Então, isso era uma coisa da época, estou falando de 10, 12 anos, 15 talvez, não tem mais festejo, tem curso superior. Ao contrário, as pessoas querem ter, porque sabem que precisam ter, que algumas empresas estabelecem algum critério de seleção, dizer, o primeiro critério, a formação superior. Então, o curso presencial está em crise, sim. Essa é uma percepção minha. Mas uma crise em função de vários fatores, que também envolvem o desânimo, corpo docente, que são os professores, o desânimo em função da estrutura, talvez não satisfatória, porque a tecnologia chegou atropelando tudo. Eu me lembro bastante disso, que muitos alunos diziam, mas os laboratórios são máquinas antigas, não funcionam adequadamente, a gente não consegue fazer nada de interessante. Aí todos os aplicativos, tudo que era necessário utilizar, tinha que pagar licença de uso, claro, não tinha praticamente nada de graça, não tem, inclusive hoje, nada gratuito. Você tem, para ter um bom aplicativo, você precisa pagar direito de uso ou uma licença de uso, uma licença temporária, que geralmente pode ser mensal, semestral, anual. Mesma coisa as faculdades, principalmente as que não tinham muitos recursos financeiros. E as universidades públicas também, por questões burocráticas, tinham menos condição ainda de ter melhor estrutura. E os professores, já mais dados, já mais assim, sofríveis, porque faziam carreira, mas não tinham assim, ânimo para determinadas atividades de ensino, porque os alunos não levavam tão a sério o ensino superior em determinados cursos. Claro que todas as instituições têm o que a gente chama de carro-chefe, seus bons cursos. E esses bons cursos, eles continuam prevalecendo, eles continuam com alunos dedicados, interessados e com vagas disputadas. Hoje, mas no Enem, antes era vestibular. E eram vestibulares
bem disputados, comemorados quando a pessoa passava no vestibular de uma universidade pública, estadual, federal, e um curso bom, porque ia estudar, fazer um bom curso sem pagar. Então, isso era um diferencial, inclusive, do tipo de aluno, do tipo de público, e havia, de certa forma, um critério mais até seletivo, porque tinha mais chance de passar quem podia pagar bons cursos antes do vestibular, bons cursos de pré-vestibular, inclusive. Isso eu me lembro bem. E a mudança também no perfil dos estudantes. As tecnologias, ou a grande tecnologia de tudo, que é a internet, a rede mundial de computadores, trouxe mudanças comportamentais muito contundentes, porque as pessoas, às vezes, em sala de aula, estavam mais interessadas em olhar informações no celular, no tablet ou no notebook, do que ouvir uma aula conduzida, do que ficar... E alguns, inclusive, se davam luxo de gravar a aula. Eu sempre deixei, nunca vi problema gravar uma aula minha. O professor, posso gravar? Levava seu celular, gravava boa parte da aula, aquilo que interessava, porque eu vou revisar, caso eu quero revisar esse tema, quero ouvir de novo. Claro, algumas coisas tinham cálculos, as pessoas levavam para casa, voltavam, via de novo, assistia, treinava, fazia. Isso era para algumas pessoas, mas os outros tinham péssimo defeito de anotar tudo. Eu lembro bem que eu dizia, olha, vocês que anotam tudo, vocês perdem muita coisa. Perdiam porque não captavam a ideia principal. Se preocupavam em anotar para estudar depois, porque eles não tinham tempo. Então, eles precisavam fazer anotações em cadernos. Espera aí, professor, estou anotando aqui, eu preciso anotar isso no curso presencial. Olha, um diferencial já muito significativo em relação ao curso à distância. Em alguns casos, claro. Curso à distância, você pode, por exemplo, gravar suas aulas e voltar. Hoje você compra um curso online, vitalício, você assiste quantas vezes quiser, ver, rever, aprende, fixa conhecimento, volta, relembra. Isso é uma forma de EAD. Cursos online, eu tenho cursos online na Udemy, que depois que eu larguei o curso presencial, não quis mais voltar nem para o curso à distância, que para mim também eu percebi que seria cansativo para mim, e resolvi fazer cursos online, cursos vitalícios, que é o padrão da Udemy, né? Tem gente que faz curso e é renovável a cada ano. Eu fiz o curso, a pessoa compra, é dona do curso, é como você comprar um CD em uma loja, por exemplo, é como você comprar uma música que você gosta, ou um filme, ou um DVD antigamente. Então, isso tudo mudou o comportamento dos estudantes, dos alunos, das pessoas, de maneira em geral. E eu anotei também aqui, além de tudo isso, ainda teve o grande crescimento dos cursos à distância. Muita gente viu que era um plano B, inclusive por causa do escalamento, possibilidade de escalar, de crescer e atingir pessoas distantes. Imagina que uma boa instituição de ensino que tem um curso EAD pode estar no sul do país com aluno no extremo norte do país, com aluno no exterior, um brasileiro que se mudou do país, está trabalhando em outro país e faz curso à distância. E alguém me perguntou um certo dia, o diploma é igual? Claro que é igual. Eu não sei como as empresas tratam isso, porque, para mim, eu nunca tive essa experiência. Para mim, eles observam se a pessoa tem capacidade, por meio de entrevistas, de testes. Não fica olhando se o curso foi presencial, se foi à distância.
Claro que eles olham uma espécie de rótulo que é a instituição, isso sim. Mas se é presencial EAD, me parece que esse é um parâmetro que interessa muitas empresas, até porque muita gente que faz EAD, que fez EAD, é muito melhor do que muita gente que fez presencial, com cansaço, com falta de disposição e com todas as dificuldades que o curso presencial proporciona. Eu conheço bem, inclusive para os professores também. Bom, então se você quiser compartilhar depois esse vídeo, pessoas que não puderam assistir, eu acho que vale a pena. Esse é o inicial da abertura desta live. E o contexto histórico do ensino superior, que é o segundo ponto. Antigamente, mais ou menos, talvez há 3, 4 décadas, eu já ensinava há 3 décadas, há mais de 3 décadas, eu me formei há mais de 4 décadas, e logo depois eu consegui ser professor, eu me dediquei muito, eu estudei muito, e eu sempre gostei de estudar muito. Porque para mim o diferencial estava no aluno e não no professor, nem na universidade, nem na faculdade. Então isso me ajudou, mas na época a disputa era muito corrida, as vagas eram poucas, as faculdades eram poucas. Aqui em Salvador, por exemplo, eu me lembro, quando eu fiz vestibular, tinha 5 ou 6 faculdades e universidades, 2 grandes universidades e umas 3 ou 4 faculdades isoladas. Faculdades são instituições de ensino superior com autorização do MEC e que o diploma é igual a de uma universidade, de uma faculdade pública, de uma universidade pública. E havia uma disputa muito grande nos vestibulares. Eu me lembro bem que eu comemorei os 2 vestibulares que fiz. Hoje é possível que você nem comemore mais porque passou no vestibular, principalmente presencial, porque você vai dizer, agora eu tenho que me deslocar, tenho que gastar dinheiro com transporte, seja carro próprio ou serviço de transporte público, eu tenho que chegar tarde em casa, se for de manhã eu tenho que acordar mais cedo. Então, toda essa, digamos, essa movimentação gerou uma certa indisposição para os alunos, principalmente nos cursos presenciais, e daí o sucesso, do meu ponto de vista, de alguns bons cursos EAD. Quase não se falava em EAD há 30 ou 40 anos, porque também não se falava em internet, não se falava em celular, não se falava em notebook, em computador. Tudo isso começou a gerar, de certa forma, o esvaziamento dos cursos presenciais. Eu me lembro das fases, e eu até digo que o esvaziamento dos cursos presenciais começou a acontecer depois da expansão da internet, da expansão das novas tecnologias. Hoje tudo ficou fácil por causa das novas tecnologias e da internet, evidentemente. Aí veio, de fato, a explosão da EAD. Bom, aí não me lembro se são 10 anos, mais ou menos, essa explosão aconteceu, mais de 10 anos talvez, e realmente ocupou um grande espaço no ensino superior do Brasil. Além de tudo, também me lembrei, vieram as plataformas digitais. Eu, por exemplo, tenho 4 cursos, pelo menos, em uma plataforma digital, uma das maiores do mundo, que é a Udemy. Eu tenho um curso muito bom aí fazendo marketing, mas é bom eu falar, eu preciso falar. Eu tenho um curso com 10 módulos que ensina a controlar tudo, ou quase tudo, dentro de médias e grandes empresas. Mobilizar estoque, compras, faturamento, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, contabilidade gerencial, produção, logística, recursos humanos. Este curso que eu faço, que a pessoa adquire lá nesta plataforma Udemy,
custa menos de R$ 80 e algumas promoções menos de R$ 50 o aluno compra, é vitalício. Isso é uma concorrência forte. Infelizmente, eu participo da concorrência com os estabelecimentos de ensino presencial. E ainda tem lá, a Udemy oferece lá um certificado. Não tem grande valia, mas o conhecimento, o conteúdo tem valor. E as pessoas já sabem, não vale um diploma. Não é suficiente um diploma. O diploma ajuda, é necessário. Diploma mais conhecimento. Então, quando se junta essas duas coisas, aí sim, tudo pode ser diferente. Então, todas essas novas tecnologias, a inteligência artificial, as plataformas digitais, microcertificações, tudo isso veio para piorar a situação das instituições de ensino presencial. Vamos ver daqui a 5, 10 anos como as coisas vão estar. O que me parece inevitável é o avanço da tecnologia associada ao avanço da inteligência artificial. Forte abraço, contador, escritor e professor Edson Oliveira.